Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a Adi e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade e depressão no estudo para concurso público. Vamos começar? Olha só, primeira coisa que eu queria falar para vocês, o negócio vai cair! Eita porra! Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicóloga. Então, eu não tenho informação para falar se você tem depressão, se você não tem depressão, se o seu sintoma é ou não. O que eu vou falar aqui são estratégias que eu adotei durante a minha preparação para conviver com as crises que a depressão provoca, tá bom? Então vamos começar. Durante a minha etapa na preparação, eu tenho depressão desde antes do concurso, então não foi uma coisa desencadeada pelo concurso público. Eu sempre fui muito ansiosa e a depressão veio em consequência disso. Então, ansiosos e ansiosas de plantão, cuidem da ansiedade de vocês. Façam meditação, yoga, para que isso não vire algo pior depois, ok? Melhor prevenir do que remediar. Outra coisa, a depressão, ela é como uma... Você tem saltos, você tem oscilações de humor. Isso ocorre com todo mundo. Tem dia que a gente acorda que a gente não tá bem, tem dia que a gente acorda que tá tudo beleza. Mas com o depressivo, como ele já tá um pouco mais fragilizado, essas oscilações são mais bruscas e acabam deixando o depressivo pior, né? Meu marido fala, o Vinícius, durante a minha preparação e durante a depressão, eu vivia numa montanha-russa. Como que era essa montanha-russa? Quando eu estava subindo a montanha-russa, eu fazia vários planos. Eu vou estudar 4 horas por dia, vou estudar 5 horas por dia, vou levantar cedo, criava várias estratégias. Estava subindo a montanha. E aí, quando eu chegava, estava me aproximando lá de cima, eu fazia 5 horas de estudo. E aí, não, 5 horas de estudo é pouco, vou fazer 6. Aí, passava para 6. No outro dia, tinha conseguido fazer 6, passava para 7. Era mais ou menos um slogan de um político aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Pois é, era mais ou menos isso. Com isso, eu estafava o meu cérebro lá em cima, no pico da montanha-russa. Depois do pico da montanha-russa veio o quê? Um lindo vale. Exatamente. Descia o vale. Estudava 5, 4, 3, 2 horas e dias de estudo nenhum. Sempre foi assim? Durante a maioria da minha preparação, sim, principalmente no início. Depois, eu aprendi a lidar com esses picos. E aí eu vou ensinar para vocês o que deu mais certo. Eu aprendi isso fazendo terapia. Então, se você está começando a ficar meio triste, meio ansioso e tudo, e não quer ainda, ou acha também que não é necessário ainda recorrer aos remédios, procure a terapia. A terapia ajuda muito, muito. Eu, durante muito tempo, fui resistente à terapia, caí direto na medicação. E talvez, se eu tivesse começado com a terapia lá no início, teria sido melhor, entendeu? Eu não teria passado por tudo que eu passei. O vale, ele podia durar muito tempo ou ele podia durar pouco tempo. Tinha vezes que eu ficava na crise da depressão, que seria o vale da montanha-russa, durante 2, 3 dias. Tinha dia que era mais longo. E o que eu sentia durante a crise? Basicamente, vontade de fazer nada. A minha fuga é dormir, então eu sentia um sono enorme, assim. Não era algo, vou ficar aqui quietinha porque vai passar. Não. Eu tinha sono mesmo. Eu dormia 18 horas por dia, 19 horas por dia, quando não estava trabalhando. Acordava no sábado, meio-dia, comia, dormia de novo. E assim, a minha fuga e a minha depressão era dormir. É lógico que eu tinha crises de choro e tudo, mas era menos frequente. No meu caso, ela vinha em forma de desânimo, muito desânimo. Não tinha vontade de fazer nada, nada me atraía, não queria ver televisão, não queria ler, nada disso. Depois, quando eu comecei a fazer terapia, eu vi que eu conseguiria burlar a crise ou fazer ela se tornar menor, se eu não enfrentasse ela. Porque o que acontecia? Quando eu via que estava entrando na crise,
A crise era sempre um monstro, né? Então eu não posso entrar na crise, eu não posso entrar na crise, eu não posso entrar na crise. E aí eu brigava com ela, eu media forças com a crise. Então vinha o sono muito grande e eu me forçava a estudar e eu tentava sempre forçando mesmo e batendo de frente. E é óbvio que eu perdia, eu não conseguia vencer ela. Então eu perdia muito tempo brigando com a crise e ficava muito mal por isso, e depois ela acabava se instalando. Lendo um livro de yoga que uma amiga do trabalho me emprestou, esse livro falava que quando você para de brigar com o monstro, quando você para de brigar com a crise, que pode ser qualquer coisa que você esteja tentando evitar, quando você para de brigar com aquilo, aquilo diminui, aquilo deixa de ter tanta importância. Então eu passei a adotar essa estratégia. E aí eu vi que quando eu não brigava com a crise, ela era bem menor. Então, em vez de eu ficar uma semana depressiva, uma semana triste e tal, eu ficava 2 dias, às vezes um dia. E a minha crise era motivada pelo cansaço. Porque eu trabalhava 7 horas por dia, né, no MP. Então eu estudava 4, 5, 6, 7 horas por dia, dormia pouquíssimo e ainda trabalhava 7 horas. Então o meu dia era muito corrido. E aí quando eu inventava de estudar 7 horas por dia, eu acabava esgotando a minha mente. E aí a crise vinha como uma válvula de escape do meu cérebro, que falava assim, ei, para, vamos dar uma pausa e vamos descansar? O que eu vi? Que se eu fizesse menos horas durante vários dias, vamos supor, 5 horas, que era o que eu conseguia fazer sem me matar. Se eu fizesse 5 horas todos os dias, a crise não vinha. Porque a crise era também motivada pelo cansaço e como uma válvula de escape do meu cérebro. Eu passei a fixar 5 horas, deu as 5 horas, eu parava e ia fazer outra coisa. Eu não ficava naquela 5 horas, vou fazer mais um pouquinho, vou fazer mais um pouquinho, vou fazer mais um pouquinho, porque eu sei que você faz isso. Eu sei, todo concurseiro faz isso. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Todo mundo faz isso. Não, eu passei a estabelecer uma meta que era razoável, que era de 5 horas por dia, e passei a lidar com ela e a evitar os gatilhos da crise. Se eu sabia que todo mundo tem gatilho, você tem que se conhecer e ver quais são os seus gatilhos, para você evitar esses gatilhos. Tem gente que tem gatilho quando esgota o cérebro, que é o meu caso. Tem gente que tem gatilho com um relacionamento que não vai bem e tudo, e aí quando briga com o namorado, aquilo desencadeia alguma coisa, ou quando briga com o marido ou com a esposa, aquilo desencadeia alguma coisa. Cada pessoa tem um gatilho. Com a terapia, eu passei a me conhecer melhor e aí ver que quais eram os meus gatilhos e evitar esses gatilhos. É isso que você tem que fazer, evitar esses gatilhos, para que a crise se torne menor. Quanto à medicação, muita gente pergunta, eu vou ter que tomar remédio? Eu não quero tomar remédio, remédio para depressão vicia, que não sei o que aquele boom que todo mundo diz. No início eu também pensava assim, só que com o tempo eu fui em outros médicos e tal, achando que a minha médica que não estava querendo diminuir a minha medicação, nananã. Na verdade, eu não tinha condições de diminuir a medicação. E aí, uma médica uma vez me deu um exemplo. Você já viu um diabético falar que ele quer parar de tomar insulina? Não, né? Ele sabe que ele vai ter que tomar insulina provavelmente pro resto da vida. A não ser que ele faça a dieta de boca direitinho e tal. Pode ser que ele consiga, hoje a minha glicose tá boa, não vou tomar insulina. Você já viu um hipertenso não tomar remédio? Pois é, nesses casos, o pâncreas, que é o que produz insulina, acho que é o pâncreas mesmo, né? Que produz insulina, ou o nervo que controla a pressão dessas pessoas, não funciona direito. E aí, por isso, a medicação vem para ajudar a fazer esse controle. No caso do depressivo, o cérebro não funciona direito, é um sintoma físico. Não cai nessa que, depressão é só psicológico. Vai lá, levanta essa autoestima, melhora esse astral. Você não fala pro diabético, vamos lá, produz insulina. Por que você não fala pro seu pâncreas produzir insulina? Você não fala isso pro diabético, então você não tem que falar isso pro depressivo. Isso não funciona. O cérebro da gente não produz determinada substância. Pode ser que ele não esteja produzindo determinada substância temporariamente. Você passou por uma perda muito grande, ou você está num período de muito estresse, e aí pode ser que no futuro você consiga tirar a medicação.
novamente, eu vou falar pra vocês, isso daqui não é uma prescrição médica. Não é com todo mundo que vai ser assim. Eu conheço pessoas que tiveram depressão em um momento muito difícil da vida, porque perderam um ente querido, porque estavam numa situação complicada, tomaram remédio e depois conseguiram fazer o desmame e hoje vivem numa boa, sem remédio. E eu conheço pessoas que estão há vários anos tomando remédio. Não é errado você tomar remédio por um tempo da sua vida, que foi um tempo mais difícil, e aí depois você parar com o remédio. Mas tem que fazer o desmame, tem que ser com orientação médica. Não vai nessa de parar de um dia para o outro, não. Por experiência própria, é horrível. Não tenham tanta resistência. Eu já tive muita resistência quanto ao remédio. Hoje eu não tenho mais. Eu penso, se eu tirar o remédio, beleza, vou estar sem remédio. Mas a minha qualidade de vida vai ser péssima. Então, eu vou tomar o remédio enquanto o médico, que é o especialista, que é quem sabe a respeito disso, falar que eu preciso tomar. Eu já estou com a mesma médica há 5 anos, então ela me conhece bem. Ela não é uma médica que é a favor de prescrever 1 milhão de medicamentos para te deixar dopado. Já passei por esses médicos também, que prescreviam um monte de medicamentos e era um remédio para dormir, um remédio para acordar. Como se minha sogra falava que quando eu não estava dormindo, eu estava tropeçando nas coisas, porque eu ficava muito dopada. Então é importante também ter a opinião de outros especialistas, tá? Mas o remédio, hoje eu encaro ele como uma bengala. Eu tô com um órgão ruim, né, que não tá produzindo a substância que ele tem que produzir, e esse órgão, eu tô precisando dessa bengala, que é o remédio, durante esse período. Pode ser que lá na frente eu não precise tomar mais? Pode. Pode ser que eu tenha que tomar o resto da vida? Pode também. Isso não é mais um problema pra mim. Se eu precisar tomar o remédio, mas conseguir ter qualidade de vida, conseguir ficar meses sem ter crise, como eu tô agora, eu estou há meses sem ter crise, porque eu juntei o remédio com a terapia. E aí eu me conheço, eu tô me conhecendo, observando os meus gatilhos e vendo o que eu preciso fazer para evitar esses gatilhos. Parei de brigar com a crise. Quando ela vem, eu abraço ela e falo: Cris, sua linda, vamos ficar juntos. E aí, assisto Netflix, durmo, leio, faço qualquer coisa que me dê vontade de fazer na hora. Ou mesmo se eu não tiver vontade de fazer nada, eu só fico deitada dormindo. Normalmente um dia é suficiente, no outro dia eu já tô boa. É como se fosse um dia ruim de qualquer pessoa, sabe? Então eu parei de brigar com a crise. Isso ajudou muito também. Então, hoje a minha vida é bem melhor. Tem vários meses que eu não tenho crise, né? A minha montanha-russa agora tá reta durante praticamente todo esse 2019. E aí, o que eu queria trazer pra vocês é: se você tá achando que o concurso tá te dando muita ansiedade e que você não tá sabendo lidar direito com isso, procure ajuda, vá num psicólogo, faça terapia, converse com o seu psicólogo. Ah, mas como é que eu vou conversar com uma pessoa que nunca conversou comigo e ela vai entender? Cara, vai entender. Eu também pensava assim. Então, a pessoa vai te entender, tá bem? Era isso que eu queria trazer pra vocês. E agora, vamos pro Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto é uma ideia que eu peguei lá do podcast, um podcast que eu escuto, que chama Mamilos. Nesse podcast, eles trazem perguntas ou e-mails que as pessoas mandam para responder. Então, eu resolvi fazer aqui, ao final de todo o vídeo, eu vou pegar uma história que alguém me contou nos comentários, ou mesmo por e-mail, ou na descrição do vídeo, ou aqui nos comentários do vídeo, e aí vou trazer para vocês e vou responder de acordo com o que eu considero interessante, tá ok? Então, se você tem uma história legal ou quer a minha opinião em algum assunto, manda e-mail para mim. No título do e-mail coloca Fala que eu te escuto, tá ok? Tá ok, tira esse tá ok. No título do e-mail coloca Fala que eu te escuto. Ou então, pode ser nos comentários, ou aqui no comentário do YouTube, ou nos comentários lá no Instagram, tá bom? Vamos lá. Não vou falar o nome da pessoa, porque eu não sei, né? Às vezes ela vai se sentir mal. Eu estudei por 2 anos para a área fiscal. Na época, fiz o TCE São Paulo e errei apenas 2 questões das 40 específicas. Que isso, hein, amiga? 95%. Mas fui mal em conhecimentos básicos.
Acontece com todo mundo. Fiquei parada por 1 ano e 2 meses devido a um início de depressão. Eu sei, um resultado ruim pode deixar a gente muito baqueado, né? Voltei a estudar agora, no dia 7 de outubro. Você acha que é loucura estudar para o TCM Rio e o ISS Rio ao mesmo tempo? Apesar de estar começando do zero por ter parado por muito tempo, já estudei praticamente todas as matérias dos 2 anos atrás. Dos 2 concursos, há 2 anos atrás. Vamos lá. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre conciliar a área fiscal e a área de controle. Vou deixar aqui em cima, ou aqui em cima, nos cards, para vocês darem uma olhada, tá bem? Olha só, ter um mau resultado e ter uma pequena crise com esse mau resultado. É comum, é muito comum, na verdade. A gente tem uma ressaca depois das provas, né? E ficar se martirizando por aquilo que você não fez certo e tudo. Eu acho, como eu já disse no vídeo, que depois que você já tem um tempo de preparação, é factível sim você conciliar os dois. Eu fiz isso. Eu fiz em 2017 o concurso para controle, em 2017 Pernambuco, início de 2018 Paraíba, e já em outubro de 2018 eu já estava para fiscal no ICMS Goiás, né? Então eu acho que dá para conciliar os dois sim. Mesmo que você tenha parado 2 anos, igual você falou, tô começando do zero. Não, não tá. Começando do zero é para alguém que nunca viu nada. Você já viu, você foi muito bem nas específicas, então você tem uma boa base de contabilidade pública, uma boa base de contabilidade geral. Você vai precisar retomar isso tudo. Uma dica que eu dou é: faça uma revisão primeiro das básicas, daquilo que é comum aos dois. Contabilidade geral, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, português. Faz uma boa revisão para você relembrar isso tudo, tá? E depois continua acrescentando as demais matérias, que são só de um ou só de outro. Se a sua base estiver boa e bem consolidada, dá sim para você conciliar os dois. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, marque aqui no gostei e deixe seu comentário aqui embaixo, porque sem o seu feedback, eu sou só uma doida falando para uma câmera, tá bem? Se inscreve no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau!